Olá, eu sou Lia Weiler Schuffman e esse é o programa Entrevista Branquitude. O direito à saúde é garantido pela Constituição para todos os brasileiros. No entanto, o acesso ao Sistema Único de Saúde tem sido bastante diferente entre brancos e negros. Sobre isso, conversaremos hoje com a pesquisadora e psicóloga Mônica Mendes Gonçalves. Bem-vinda, Mônica, ao programa Entrevista Branquitude. É uma honra poder falar com você e pensar como é que a branquitude se manifesta, né, no sistema de saúde. Obrigada pelo convite, obrigada ao Canal Futura. Mônica, você pode falar um pouco sobre como você tem pensado essa relação de saúde e raça na perspectiva do olhar de quem estuda a branquitude? Eu venho concebendo a saúde como a materialização, né, corpórea do conjunto das condições de vida das pessoas. Então, de maneira simplificada, a saúde da gente, das pessoas, das comunidades, das populações, tem a ver com o modo como elas vivem. Então, o que elas comem, de que maneira elas comem, se elas estudam ou não, se elas trabalham ou não, em que trabalhos elas trabalham, quanto tempo elas demoram para chegar até o trabalho, né? Quais são as possibilidades dessa pessoa de ter diversão, de ter acesso a lazer, a direitos, à cultura. É o modo, então, como se vive que vai determinar a saúde das pessoas. Se a gente entende que o racismo é um determinante social, ele participa desse processo de como a sociedade se organiza, do modo como a gente vive, onde é que a gente mora, em que emprego a gente trabalha, em que função, quantas horas por dia, o que a gente come. E a gente sabe que o racismo participa disso, dessa organização social, do modo como a sociedade se estrutura, como ela está arranjada, do modo como as pessoas se relacionam, como as instituições existem. A gente vai entender, portanto, que a saúde tem uma relação bastante direta com o racismo. Pensar isso da perspectiva da branquitude é a gente pensar, então, que as pessoas brancas não vivem nas mesmas condições que as pessoas negras, né? Para pensar num dado bastante expressivo, a gente tem uma série de dados, de índices de saúde que avaliam a saúde das populações no mundo e aqui no Brasil especificamente. Eles dizem para a gente que a população branca tem melhores índices em todos os aspectos, né? Em todos os níveis, em todos os marcos que permitem que a gente avalie as condições de saúde das populações. A população branca está em vantagem em relação à população negra. A população negra está em vantagem, inclusive, em relação a números que nem dizem diretamente da condição de saúde, mas também do acesso, que dizem também dos desdobramentos na saúde, de situações que não têm a ver com adoecimento, como, por exemplo, o parto, né? Então, quem é que morre mais no parto? São as mulheres negras. É a população negra que morre mais por mortes evitáveis, né? Tem um índice que me parece bastante curioso para a gente pensar a branquitude, e eu acho que ele ilustra bem isso, que é o fato de que tem uma única classificação de doenças em que os brancos estão em desvantagem em relação aos negros. Essas doenças são as demências, né? São as doenças degenerativas. E por que que os brancos estão em vantagem? Quer dizer, a incidência dessa doença é maior na população branca. Porque os brancos vivem mais, né? As demências só podem acometer pessoas que viveram muito. Então, o que isso vai dizendo para a gente é que a população branca morre de ter vivido, né? E a população negra morre muito antes, em função dessas condições de vida que vão determinar condições de saúde também bastante precárias. Então, O que é nesse muito sentido, diferente, né, Mônica? Que um fecha o ciclo da vida e o outro tem quase que um aborto da vida, no sentido de que ele morre de morte matada, né? E o outro de um ciclo que se terminou, né? Isso mostra muito como os privilégios estão ali da hora que nasce e morre, né? Ele tem esse aspecto todo estrutural que já impede, né, quase o acesso, né? E aí, nessa relação, quando ele chega, o paciente, né, como que é esse contato com o médico, pensando que a gente tem uma medicina pautada e médicos, né, brancos nesse país, né? Será que eles conseguem olhar para esse sujeito sem, né, discriminar? Como é que acontece neste momento? então,
É esse o aspecto que vai se engendrando com essa dimensão mais estrutural da organização do serviço. Primeiro, na produção de conhecimento. Então, a gente tem uma produção de conhecimento em saúde, não só na área médica, mas em todo o campo da saúde, que reitera e reforça ideias que são absolutamente racializadas, e não só racializadas, mas veementemente racistas. Então, vou dar um exemplo bem pragmático do meu trabalho, né? Uma enfermeira e uma médica que passaram por uma formação em saúde, né, especificamente pensando raça, os sistemas raciais, o racismo, elas têm como ideia e trazem isso para o trabalho, né, quando eu pergunto, né, fala para mim sobre um paciente negro, fala o que você aprendeu nessa formação. Elas dizem, Mônica, as questões de saúde que diferenciam os pacientes brancos e negros tem a ver com a biologia, tem a ver com a constituição dessas pessoas que é diferente, tem a ver com uma conformação genética, tem a ver com uma constituição muscular das veias, uma constituição vascular, né? Uma enfermeira chega a dizer, por exemplo, que tanto negros e brancos são biologicamente diferentes e geneticamente diferentes, que os brancos têm uma constituição óssea mais leve e é por isso que eles têm o melhor desempenho na natação, diferentemente dos negros, têm o melhor desempenho no atletismo, por causa da conformação muscular que é mais aprimorada. Essa ideia remete a gente à ideia de raça do século XIX, ao racismo científico, né? Em que essa ideia de distinção biológica, constitutiva, né? Ganhou muita proeminência e ganhou status científico. A gente vê que essa ideia ainda é vigente no campo da saúde. O meu trabalho vai dizendo que ela tem uma primazia, que ela ainda é vigente de maneira muito incisiva. Mas a gente tem também um conjunto de práticas discriminatórias, de práticas racistas no campo da saúde, né, que fazem com que as pessoas olhem para essa pessoa negra, essas pessoas que são majoritariamente brancas, né, que são os enfermeiros, os médicos, os nutricionistas, os psicólogos, né, os assistentes sociais, que olhem para essa população preta a partir dessa visão que foi criada pelo racismo, né? Essa ideia de que o negro é sujo, de que o negro não é competente, de que o negro não é capaz de cuidar da própria saúde, de que ele precisa ser tutelado, a ideia de que as mães não podem cuidar dos seus filhos. Então, dando exemplos do meu trabalho que aparecem, por exemplo, eu perguntei para as pessoas, me dê um exemplo de uma pessoa negra que você atendeu. E todos os relatos que vieram foram de discriminação. Então, de uma mãe que com uma única visita foi destituída do poder, né, parental, ela foi retirada, os filhos foram retirados dela. Exemplos de um jovem de 18 anos, e certamente esse é o mais dramático, né? Que ele chega à UBS com uma queixa de insônia, né? E a enfermeira logo percebe que isso é um caso de depressão muito inicial, que pode indicar isso, e essa hipótese vai se confirmando. E ele tem uma recusa, ele vai para a UBS, a psiquiatra se recusa a atender, porque ele diz também para a enfermeira que fez uso de drogas. E a psiquiatra deduz disso que ele é, nas palavras dela, drogado, e ela não atende drogado, o drogado tem que ir para o CAPS. Ele vai para o CAPS, que é um outro serviço, né, que a gente chama de Centro de Atenção Psicossocial no SUS, que é um serviço que cuida especialmente de pessoas com casos, com sofrimentos mentais mais graves e específicos, por exemplo, os relacionados ao uso de substâncias psicoativas, ao uso de drogas, né? E ele vai para esse serviço, e lá dizem, esse moço está deprimido, a gente não vai tratar dele aqui. Ele vai para um CAPS, então, que cuida de pessoas que têm transtornos mentais de maneira genérica, e lá é recusada, o pedido dele, a demanda dele de atendimento é recusada, porque dizem, não, mas ele é drogado, a gente não atende drogado. Então, ele vai de uma UBS para um CAPS, para um outro CAPS, volta para a UBS, a psicóloga da UBS se recusa a atendê-lo porque diz que ele é muito sedutor, e aí, depois de 5 anos, perambulando por esses serviços, esse jovem morre, né? Ele comete suicídio, né? Veja, esse jovem, ele sofre de um suicídio matado, né? Ele pediu ajuda, ele recorre a diferentes serviços, ele vai a todos eles, e existe uma recusa insistente, uma recusa que está pautada especialmente na ideia de que ele, um homem jovem negro, é mentiroso, de que não se pode acreditar na queixa dele, de que ele é sedutor.
Em contraponto ao caso de um jovem negro que é sistematicamente excluído, que chega com uma queixa de insônia e morre, comete suicídio depois de 5 anos, perambulando pelos serviços de saúde e tendo uma recusa sistemática, tem um exemplo no meu trabalho de um caso de um homem branco em situação de rua, que depois de 5 meses está em recuperação de uma cirurgia de hérnia, né, cuja fila é de 2 anos, né? Veja bem, é um homem em situação de rua, branco, sendo que a população em situação de rua é 80% aqui em São Paulo negra, né? Quando eu pergunto para a médica que me relata sobre isso, você acha que a raça influenciou? É esse o exemplo que ela me dá, né? Na conduta, ela fala, Mônica, eu acho que a raça influenciou porque esse homem branco ele está em recuperação de uma cirurgia que as pessoas negras estão esperando há 2 anos. O médico marcou uma vaga para ele, um centro cirúrgico, um horário fora da agenda dele. A gente fez reuniões com a gestão do município para atender esse homem. E ela fala que ela acredita que o fato de ele ser branco foi o que gerou a indignação, porque era muito difícil para essa equipe ver um homem branco numa situação de rua, numa situação tão precária, que é a situação a que 80% da população negra vive, e não gera a mesma comoção, não gera o mesmo cuidado, não gera o mesmo desdobramento, a mesma conduta em saúde. E a gente que estuda relações raciais sabe que isso tem a ver com a construção que a raça impetrou, que a raça fez a gente acreditar sobre as populações negras, né? Que a gente não deve confiar no que elas dizem, que elas não são confiáveis, que elas são moralmente inferiores, né? Que esse jovem negro, ele é sedutor, né? Então, uma questão aí da sexualidade, que é uma forma de você aproximar as pessoas negras do animal, né? De tirá-las da racionalidade humana. Então, se a gente não tem essa leitura, e essas pessoas brancas não têm essa leitura, elas estão operando a partir desse imaginário que foi a ideia de raça, as ideias racistas construíram e que estão hoje vigentes na nossa sociedade. É muito difícil imaginar que um rapaz branco de classe média chegasse a um psiquiatra com queixa de depressão ou de insônia e porque ele fez uso de drogas ele não seria atendido. Quer dizer, é quase impossível, né? Para a gente ver como o racismo aí engendra como que as pessoas nascem e como elas morrem, né? Decide a vida e a forma de saúde que elas vão ter. Mônica, eu agradeço muito a tua presença aqui, a importância da gente pautar esse tema na saúde, porque a saúde é vida, né? Ela está relacionada à vida das pessoas, ou seja, né, que vidas importam e que vidas não importam. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra, né, poder ter você aqui no programa Entrevista Branquitude. Eu que agradeço a você, Lia, e ao Canal Futura. Queria deixar registrado a minha admiração pelo seu trabalho, que ganhou o campo social e não é à toa. Hoje em dia todo mundo conhece que é branquitude, que bom.